retirar o auto de licença de funcionamento, alvará de funcionamento ou alvará de autorização no prazo de 30 dias, independentemente de publicação no Diário Oficial da Cidade. Parágrafo único. O documento não retirado no prazo fixado no caput desse artigo será juntado ao procedimento administrativo e com ele arquivado. Seção 3 dos recursos em instâncias administrativas. Artigo 20º do despacho decisório proferido pela autoridade competente nos termos desse artigo, caberá único recurso dirigido à autoridade superior. Inciso 1º, parágrafo, para a interposição de recurso será 15 dias no caso de auto de licença de funcionamento e de alvará de funcionamento e 5 dias em caso de alvará de autorização para eventos públicos e temporários a contar da data da publicação do respectivo despacho de indeferimento no Diário Oficial da Cidade. Inciso 2º, no âmbito das subprefeituras e autoridades administrativas competentes para apreciação e decisão dos pedidos de que trata esse decreto nas conformidades do artigo 14º são os seguintes: 1. Supervisor de uso do solo e licenciamento segundo o subprefeito. Inciso 3º, no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação, as autoridades administrativas competentes para apreciação e decisão dos pedidos de alvará de funcionamento e de alvará de autorização, na conformidade do artigo 14º desse decreto, são as seguintes: 1º, diretor de divisão; 2º, secretário municipal de habitação. Inciso 3º, no âmbito da Secretaria Municipal de Licenciamento, SER, as autoridades administrativas competentes para apreciação e decisão dos pedidos de alvará de funcionamento e de alvará de autorização são as seguintes: redação dada pelo decreto número 54.213/2013. Primeiro, diretor de divisão, redação dada pelo decreto número 54.213/2013. Segundo, coordenador de Segur, redação dada pelo decreto número 54.213/2013. Terceiro, secretário municipal de licenciamento, redação dada pelo decreto 54.213/2013. Inciso 4, despacho do subprefeito e do secretário municipal de habitação, bem como o decurso do prazo recursal, encerram definitivamente a instância administrativa. Inciso 4, despacho do subprefeito e do secretário municipal de licenciamento, bem como o decurso do prazo recursal, encerram definitivamente a instância administrativa, a redação dada pelo decreto número 54.213/2013. Inciso 5, os recursos serão processados nos mesmos autos do processo administrativo. Inciso 6, eventuais pedidos de reconsideração serão recebidos e processados como recursos, desde que interpostos no respectivo prazo. Artigo 21º, os prazos referidos neste decreto observarão o disposto no artigo 40 da Lei número 14.141, de 27 de março de 2006, alterada pela Lei número 14.614, de 7 de dezembro de 2007. Capítulo 4º dos requerimentos. Seção 1 do requerimento de auto de licença de funcionamento. Artigo 22. Para fins de instrução do pedido de auto de licença de funcionamento, dependendo das características da edificação e da natureza do uso pretendido, deverão ser apresentados: 1. Requerimento padrão assinado pelo interessado ou seu representante legal com as seguintes informações: a. Endereço completo do local onde se pretende instalar atividade, estabelecimento ou local de trabalho, incluindo código de endereço postal, CEP. B. Classificação da atividade segundo o quadro número 2, anexo do decreto 45.817 de 2005. C. Área construída a ser utilizada e área total da edificação. 2. Cópia da cédula de identidade do requerente. 3. Cópia de notificação e recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, referente ao imóvel em que se pretende instalar atividade, caso não seja público. 4. Cópia de título da propriedade do imóvel, nos casos em que não haja lançamento fiscal para o lote particular. 5. Termo de anuência ou permissão ou documento equivalente que, em se tratando de imóvel de posse ou propriedade da administração direta ou indireta da União, do Estado ou do município, incluídas as concessionárias de serviços públicos e quaisquer outras empresas a elas equiparadas. 6. Cópia de ficha de inscrição da pessoa física ou da pessoa jurídica no Cadastro de Contribuintes Imobiliários, CCM. 7. Documento comprobatório da regularidade da edificação para o uso pretendido nos termos do artigo 25, inciso 1º e 2º deste decreto. Capítulo 8º. Declarações do representante legal do estabelecimento sobre os parâmetros de incomodidade e condições de instalação que deverão ser observados pela atividade, sobre a manutenção da regularidade da edificação na conformidade do documento comprobatório apresentado nos termos do inciso 7º deste artigo. 9. Guia de recolhimento quitada. 10. Relação de disponibilidades e impossibilidades. Protocolo emitido pelo Sistema de Licenciamento Eletrônico das Atividades, redação acrescida pelo Decreto 5.1375 de 2010. Parágrafo único. No caso da atividade ser instalada em edificação
com área total construída superior a 150 metros quadrados. As declarações previstas no inciso 8º do caput deste artigo serão subscritas também por profissional habilitado e acompanhadas de cópias de carteira do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, São Paulo, e respectiva anotação da responsabilidade técnica, ART. Parágrafo único. No caso de atividade a ser instalada em edificação com área total construída superior a 150 metros quadrados, as declarações previstas no inciso 8º do caput desse artigo serão subscritas também por profissional habilitado e acompanhadas das cópias da carteira do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA-S São Paulo, e respectiva anotação da responsabilidade técnica, ART, exceto nas hipóteses previstas em legislação municipal específica, redação dada pelo Decreto número 51375 de 2010. Seção 2ª de requerente de alvará de funcionamento, artigo 23º, para fins de instrução do pedido de alvará de funcionamento, dependendo das características da edificação e da natureza do uso pretendido, deverão ser apresentados os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão assinado pelo interessado ou seu representante legal com as seguintes informações. A. Endereço completo do local onde se pretende instalar a atividade, estabelecimento ou local de trabalho, incluindo o código de endereço postal CEP. B. Classificação da atividade segundo o quadro número 2, anexo ao decreto número 45.817 de 2005. C. Área construída a ser utilizada e a área total da edificação. Segundo, cópia de cédula de identidade do requerente. Terceiro, cópia de notificação e recibo do IPTU referente ao imóvel em que se pretende instalar a atividade, caso não se trate de área pública. Quarto, cópia de título de propriedade do imóvel, nos casos em que não haja lançamento fiscal para o lote particular. Quinto, termo de anuência ou permissão ou documento equivalente se tratando de imóvel de posse ou propriedade da administração direta ou indireta da União, do Estado ou do município, incluídas as concessionárias de serviços públicos e quaisquer outras empresas a elas equiparadas. Sexto, equipamentos comprobatórios de regularidade de edificação para o uso pretendido, nos termos do artigo 25º, inciso 1º e 2º desse decreto. Sétimo, declarações assinadas pelo representante legal do estabelecimento e por profissional habilitado, acompanhadas de cópias de carteiras do CREA São Paulo e respectiva RT, sobre os parâmetros de incomodidade e condições de instalação que deverão ser observados pela atividade, bem como sobre a manutenção de regularidade da edificação na conformidade do documento comprobatório apresentado. Oitavo, laudo técnico de segurança nos termos da portaria PREF, número 1751, de 10 de maio de 2006. Nono, planta de edificação em 3 vias, representando fielmente o local, contendo a localização dos equipamentos do sistema de segurança, ou projeto de adaptação às normas de segurança, bem como o projeto de adequação às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, na hipótese do artigo 39 deste decreto. Décimo, cronograma físico, financeiro e memorial descritivo das obras e serviços, quando necessário, adaptação da edificação às condições de segurança. 11º, a ART de cada um dos responsáveis técnicos, bem como as respectivas cópias das carteiras do CREA São Paulo. Esses primeiro, na hipótese de não ser necessária a execução de obras, deverão ainda ser apresentados. 1. Atestados das instalações elétricas conforme NBR 5410 ABNT. B. Do sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme NBR 5419/ABNT. C. De formação de brigada de controle de incêndio conforme NBR 14276 e 14277/ABNT. D. De estabilidade estrutural conforme o caso. E. Dos equipamentos de segurança. F. De acessibilidade do imóvel a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. G. De instalação de gás. G. Das instalações de gás, conforme o decreto número 24.714, de 7 de outubro de 1987, e alterações subsequentes. H. De conclusão de obras. 2. Guia de recolhimento quitada. Terceiro, laudo técnico comprobatório de tratamento acústico, quando necessário, nos termos do artigo 38 desse decreto. Quarto, declaração do responsável pelo estabelecimento que comprove o atendimento das disposições relativas aos avisos obrigatórios locais de reunião previstos no artigo 9º desse decreto. Seção 3ª do requerimento de alvará de autorização para eventos públicos e temporários. Artigo 24º. Para fins de instrução do pedido de alvará de autorização, dependendo das características da edificação ou equipamento de natureza do uso pretendido, da capacidade de lotação e do público estimado, deverão ser apresentados os seguintes documentos e informações. 1. Requerimento padrão assinado pelo interessado ou representante legal. 2. Documento de identificação do responsável pelo evento. 3. Cópia de notificação e recibo do IPTU referente ao imóvel em que se pretende instalar a atividade, caso este não seja público. 4. Cópia do título de propriedade do imóvel, nos casos em que não haja lançamento fiscal
Para o lote particular, quinto, contrato de locação, termo de anuência, termo de autorização ou documento equivalente firmado pelo proprietário ou possuidor do imóvel. Sexto, termo de anuência ou permissão ou documento equivalente em se tratando de imóvel de posse ou propriedade da administração direta ou indireta da União, do Estado ou do município, incluídas as concessionárias de serviços públicos e quaisquer outras empresas a elas equiparadas. Sétimo, guia de arrecadação quitada referente ao preço do serviço público. Oitavo, memorial descritivo do evento, contendo, entre outros, a identificação do objeto. B, datas de realização e horários de início e término. C, capacidade de lotação ou público estimado. D, endereço completo do imóvel, identificação do logradouro. E, descrição das estruturas a serem montadas, dos equipamentos a serem instalados e da organização da segurança. F, nos casos de eventos a serem realizados em pátio, estacionamento, demonstração de que a utilização da área não interfere nas vagas obrigatórias de edificação. Nono, cópias das peças gráficas descritivas necessárias à perfeita compreensão do pedido de alvará de autorização. Décimo, cálculo da capacidade de lotação estimativa de público e das condições de escoamento do público de acordo com as características do evento, observada a portaria número 14, SEHAB -G, de 1º de outubro de 1996, ou a norma que venha a sucedê-la. 11º, indicação das providências relativas a sanitário e estacionamento de veículos, acesso a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e controle de ruídos. 12º, identificação das empresas e profissionais responsáveis pelos projetos, por sua execução e pela organização do evento. 13º, contrato com a empresa responsável pela segurança do público durante o evento, devidamente cadastrada junto ao órgão competente. 14º, ofício protocolado perante a Polícia Militar do Estado de São Paulo, comunicando o evento. 15º, anuências do Centro de Comunicação CECOM, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, COMDEC, da Secretaria Municipal de Saúde e da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. 15º, anuências da Divisão Técnica da Fiscalização, Comunicações e Informações, DTFCI, CECOM, integrante da Secretaria Municipal da Saúde e da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. Redação dada pelo decreto número 51315 de 2010. 16º, atestados técnicos ou termos de compromisso técnico de estabilidade de edificações, instalações e equipamentos, inclusive coberturas, arquibancadas, palcos, torres de equipamentos, painéis, mobiliários, gradis e elementos decorativos. B, regularidade das instalações elétricas dos eventos, bem como dos sistemas de aterramento referidos na NBR 5410/BNT e da proteção contra descargas elétricas atmosféricas SPDA, de acordo com a NBR 5419/ABNT. C, adequação e funcionamento do sistema de segurança, incluindo equipamentos e brigada de combate a incêndio e pânico em condições de operação. D, atendimento à Lei número 11.345, de 14 de abril de 1993, NBR 9050 ABNT, para os efeitos de aplicação das disposições especiais para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na forma prevista na legislação municipal. E, atendendo os limites de ruído estabelecidos nos quadros 2º A 2/H, anexos à parte terceira da Lei número 13.885 de 2004 e no inciso 8º do artigo 177, todos da mesma lei. 17º, a critério da municipalidade, conforme as necessidades do caso, indicação do engenheiro de segurança que deverá estar presente no local por ocasião da realização do evento. 18º, nos eventos com previsão de público superior a 10.000 pessoas, a apresentação a critério de municipalidade de projeto de monitoramento por meio de câmeras filmadoras em consonância com o disposto na Lei número 15.326, de 14 de novembro de 2010, redação acrescida pelo decreto número 52623 de 2011. Inciso 1º, o alvará de autorização deverá ser requerido com antecedência no mínimo de 30 dias da data da realização do evento.
Segundo, o atendimento às exigências técnicas constantes desse artigo deverá ser comprovado por atestados técnicos ou termos de compromisso técnico firmados por empresas ou profissionais devidamente habilitados, acompanhados das respectivas RT e cópias das carteiras do CREA São Paulo. Inciso terceiro, dependendo das particularidades do caso, poderão ser solicitados esclarecimentos adicionais aos interessados, bem como a apresentação de documentação complementar necessária à instrução e apreciação do pedido, assim como poderá ser dispensada a apresentação de documento relacionado nesse artigo por motivo devidamente fundamentado. Capítulo 5º dos requisitos gerais para expedição do auto de licença de funcionamento e do alvará de funcionamento, seção 1ª, da regularidade da edificação. Artigo 25º, o uso não residencial NR, desde que permitido, poderá instalar-se em edificação em situação regular, ainda que não conforme, desde que observados os parâmetros da incomodidade e condições de instalação previstos nos quadros, segundo anexo a parte terceira da Lei número 13.885 de 2004. Inciso 1º, constitui-se documentos hábeis para a comprovação da regularidade da edificação, desde que esta tenha sido mantida sem alterações em relação ao regularmente licenciado. Primeiro, planta aprovada com respectiva BITSE, auto de vistoria, auto de conclusão ou certificado de conclusão. Segundo, planta conservada com alvará de conservação correspondente. Terceiro, planta regularizada com auto de regularização correspondente. Quarto, certificado de mudança de uso e peça gráfica correspondente. Segundo, a constatação da situação de irregularidade da edificação junto ao cadastro de edificações do município CEDI, dispensará a apresentação de documento relacionado ao inciso 7º do artigo 22º desse decreto, exceto quando se tratar de pedido para 1. Atividades classificadas como NR1 e NR2, de acordo com a Lei número 13.885 de 2004 e o decreto número 45.817 de 2005, a serem instaladas em edificação cujo eventual alvará de reforma inclua-se nas competências de análise e decisão do Departamento de Aprovação de Edificações, APROV, da Secretaria Municipal de Habitação, na conformidade das atribuições definidas no Decreto número 48.379 de 2007. Das atividades classificadas como NR3 e NR4, de acordo com a Lei número 13.885 de 2004, e o decreto número 45.817 de 2005, terceiro, edificação que deva ser adaptada em função de exigências quanto à habilidade, higiene, segurança ou acessibilidade para a atividade pretendida definidas na legislação edilícia ou de uso e ocupação do solo. Inciso terceiro, termo de anuência ou permissão referidos no inciso 5º do caput do artigo 22º e do artigo 23º desse decreto, substitui o documento comprobatório de regularidade de edificação para o uso pretendido, redação acrescida pelo decreto número 51375 de 2010, seção 2ª da segurança da edificação, artigo 26º, a expedição de licença dependerá da demonstração de atendimento às condições de segurança da edificação. Inciso 1º, para fins de obtenção de auto de licença de funcionamento, desde que a edificação tenha sido mantida sem alterações de ordem física ou de utilização em relação ao regularmente licenciado, com a comprovada manutenção do sistema de segurança implantado, o atendimento às condições de segurança da edificação poderá ser demonstrado por meio dos seguintes documentos expedidos nos termos das leis 8.266, de 20 de junho de 1975 e número 11.228, de 26 de junho de 1992, do decreto número 32.329, de 23 de setembro de 1992, com as respectivas alterações subsequentes. Primeiro, autos de conclusão. 2, certificado de conclusão. 3, auto de conservação. 4, auto de regularização. 5º, auto de verificação de segurança, AVR. 6º, alvará de funcionamento dos equipamentos do sistema de segurança. Inciso 2º, exclui-se da obrigatoriedade de demonstração de atendimento às condições de segurança. Primeiro, as edificações que estejam desobrigadas de espaços de circulação protegidos de acordo com o capítulo 12º do anexo 1º da Lei número 11.228 de 1992, com altura igual ou inferior a 9 metros e população igual ou inferior a 100 pessoas por andar, exceto as atividades ou grupos de atividades referidos no inciso 2º desse artigo, com capacidade de lotação total superior a 100 pessoas. Segundo, as edificações destinadas ao comércio, à prestação de serviços de saúde, educação e automotivos, às indústrias, às oficinas, aos depósitos, aos locais de reunião e à prática de exercício físico ou esporte com capacidade de lotação igual ou inferior a 100 pessoas. Terceiro, as atividades enquadradas na subcategoria de uso NR1, de acordo com a Lei 13.885 de 2004 e o Decreto número 45.817 de 2005, instalados nos
instalados nos pavimentos térreos de edifícios, desde que em locais compartimentados vertical e horizontalmente em relação ao restante da edificação e com saída imediata para a via pública. Inciso terceiro, no caso de auto de licença de funcionamento para as atividades NR1 e NR2, de acordo com a Lei número 13.885 de 2004 e o Decreto 45.817 de 2005, a serem instalados em edificação cujo eventual alvará de reforma inclui-se nas competências de análise e decisão das subprefeituras na conformidade das atribuições definidas no Decreto número 48.379 de 2007, o documento poderá ser substituído de critérios sob a responsabilidade do requerente por atestado técnico referente à segurança da edificação emitida por engenheiro de segurança acompanhado de cópia de carteira do CREA-SP e respectiva RT. Inciso 4º, a demonstração das condições de segurança de edificação para fins de obtenção de alvará e o funcionamento dependerá da apresentação de documentação pertinente nos termos do artigo 23º deste decreto.